Em 27 de julho de 2019, Menraj Zaman matou brutalmente sua irmã, seu pai, sua mãe e sua avó, batendo em suas cabeças com um pé de cabra e depois cortando a sua garganta com uma faca. Menraj acreditava ser mais fácil assassinar toda a sua família do que contar um segredo que guardava. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal e se você gosta de casos criminais e teorias, já vai se inscrevendo aqui no canal porque todas as terças, quartas e sextas nós temos casos novos aqui no canal. Aproveita e comenta aqui embaixo pra mim que horas é que tu tá assistindo esse vídeo, me ajuda nessa pesquisa que depois eu te dou um presente. Eu vou deixar aqui embaixo um link com todos os vídeos que a gente tem de casos aqui no canal pra você maratonar depois que assistir esse vídeo, tá bom? E agora vamos pro caso de hoje. Menraj Zaman nasceu em 1996 no Canadá. Seus pais eram Morino Zaman e Momataz Begum, que se casaram nos anos 80 e viviam em Bangladesh, na Ásia, antes de se mudarem para o Canadá. Menraj era um menino tímido e quando estava perto de pessoas que não conhecia ou não tinha intimidade, ele se fechava e mal falava com as pessoas. Os seus pais diziam que, apesar de calado, o Menraj era um menino bom, prestativo, bem diferente da sua irmã Meleza, que já tinha sido expulsa da escola várias vezes, usava droga com as suas amigas, fazia uso de bebidas alcoólicas e também namorava sem a permissão dos seus pais. O pai de Meleza costumava corrigir a filha batendo nela sempre que as coisas saíssem do trilho e quando ela chegava tarde em casa, ele costumava trancar a porta e não deixar que a menina entrasse dentro de casa para dormir, para tomar banho e para se alimentar. Então a sua mãe deixava algumas roupas, alguns cobertores no porão da casa para que a menina tivesse um lugar seguro para passar a noite. Muitas vezes os vizinhos tinham que chamar a polícia para separar as discussões e as brigas que tinham em casa com a Meleza e seu pai. A família era muito simples, eles não tinham muito dinheiro e eles acreditavam que a educação e os estudos poderiam transformar a vida dos seus filhos e mudar a perspectiva de vida deles. E mesmo morando em outro país, eles tinham muito orgulho da sua cultura e costumavam contar para os seus filhos e ensiná-los culturas e costumes da sua terra natal. Eles também valorizavam muito a família e eram muito próximos e eles sempre passavam para os seus filhos que o maior valor que uma pessoa podia ter era a sua família e a comunhão com eles. Depois que a família já estava estabelecida no Canadá, a Furosa, a avó das crianças, se mudou da Ásia para o Canadá também para ajudar na criação dos netos, enquanto seus pais saíam para trabalhar em busca de uma vida melhor para toda a família. Na empresa de táxi que o Morino Zaman trabalhava, ele era muito reconhecido por ser um funcionário excelente, por ser muito prestativo, muito gentil com as pessoas, e ele chegou a ganhar muitas vezes o título de funcionário do mês naquela empresa. Em 2004, a família resolve se mudar para Ontário e com o dinheiro que a família havia reservado durante todo esse tempo, eles compram uma casa em Scarborough. A casa que a família comprou era bem grande, então eles decidem dividir essa casa em pequenos apartamentos. Então a família mora em um desses apartamentos e os outros apartamentos eles alugam para juntar a renda com a renda da família e também eles conseguirem guardar um dinheiro para usar mais para frente. A Momataz era responsável pela administração desses apartamentos, então ela que ficava responsável em conversar com os inquilinos, em conseguir inquilinos novos e também em administrar essa grana da família. Quando o Menraj não estava ajudando a sua mãe com as tarefas domésticas e não estava na mesquita com seu pai, ele costumava ficar em seu quarto, mexendo no seu computador e geralmente estudando. Na escola, ele era visto como um menino muito tímido, que mal falava, mas era muito estudioso e muito competente. Menraj não tinha amigos na escola nem na sua vida e ele era o filho mais velho dos seus pais. Os pais sempre falavam dele para as outras pessoas com muito orgulho, diziam que seu filho não dava nenhum trabalho, que era muito estudioso, que ajudava em casa, que era próximo da sua família e com os estudos teria com certeza um futuro brilhante. Como Menraj era o filho mais velho do casal, todas as expectativas estavam sobre ele e quando ele estava próximo a entrar na faculdade, ele escolhe cursar
o curso de engenharia mecânica. Isso foi um orgulho enorme para o seu pai, ele sempre dizia isso para todo mundo, dizendo que seu filho se tornaria um engenheiro, que seu filho era muito competente, muito estudioso e que estava prestes a entrar na faculdade. Menrez adorava jogar videogame e jogos de computador, assim como qualquer outro adolescente, e no meio desses jogos ele acabou descobrindo o jogo de RPG. Ele gostava muito de jogar o Perfect World e por meio do chat desses jogos ele acabou fazendo algumas amizades. Ele acabou passando muito tempo jogando aquele jogo e conversando com seus amigos e dizia pra ele que na verdade os amigos virtuais eram os únicos amigos que ele tinha. A Meleza era mais distante da família e não aceitava seguir as regras dos seus pais. Então ela decide ir morar com o namorado em 2017. E é claro que os seus pais não apoiam, mas mesmo assim a Meleza decide sair de casa e viver a sua vida. Com a saída da irmã de casa, o futuro brilhante que os pais haviam sonhado para os filhos agora era somente do Menrez. O menino era muito pressionado e o seu pai sempre dizia que ele precisava estudar e bem na faculdade para ter um futuro brilhante. Com toda a pressão e a grande expectativa que o seu pai colocava em cima do menino, ele foi se tornando cada vez mais ansioso e acabou confessando para um amigo que o sonho dele era fugir de casa e ter uma vida livre. O Menrez acabou ficando viciado em viver essa vida online. Aquele lugar parecia ser uma fuga para a realidade do Menrez e os jogadores que jogavam com ele diziam que ele ficava quase 24 horas logado, vivendo a sua vida virtual. Assim que o Menrez foi para a faculdade, as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis para ele. Ele começou a faltar muitas aulas e acabou repetindo em algumas matérias que eram muito importantes. Então, no semestre que vem, ele precisava fazer as matérias daquele semestre, mais as matérias que havia repetido no semestre passado. E por muito tempo, o Menrez foi fazendo esse jogo. Imagina a bola de neve que isso não gerou. Ele continuou até não aguentar mais e acabou largando a faculdade. Menrez era o único orgulho que os seus pais tinham e todas as expectativas estavam sobre ele e sobre a sua faculdade. Os estudos era um dos principais valores da família de Menrez e os seus pais não cansavam de deixar isso bem claro. Menrez acabou ficando sem coragem para contar para os seus pais que havia abandonado a faculdade e durante meses ele saía de casa na mesma hora que sempre saía, pegava o seu ônibus e ia para o campus da universidade e ficava vagando por lá ou mexendo no seu computador. E depois que acabava a aula, o Menrez ia até a academia, fazia os seus exercícios e depois voltava para sua casa como se nada tivesse acontecido, como se tivesse ficado estudando por todo aquele tempo. Com o passar do tempo, o Menrez acabou se cansando de ir para o campus da universidade, então ele acordava pela manhã, pegava o mesmo ônibus, mas descia no shopping e ficava na praça da alimentação com seu notebook e vivendo a sua vida virtual. Os pais do Menrez jamais desconfiaram que isso estava acontecendo com ele. No jogo online, o Menrez dizia que podia ser quem ele quisesse ser ele mesmo e não tinha que lidar com a frustração e as expectativas dos seus pais. E 3 anos depois, o Menrez continuou vivendo a mesma rotina, sem ter coragem de contar para os seus pais e para sua família o segredo que guardava. A Meleza estava com 21 anos naquela época e parecia que ela decidiu acertar as coisas, acertar a sua vida e iniciar a sua faculdade. Ela estava estudando para ser neurocirurgiã e já estava morando na casa dos seus pais novamente e não dava tanto trabalho quanto dava quando era uma adolescente. A faculdade de Menrez estava chegando ao fim e os seus pais mal podiam esperar para ver o diploma de engenheiro que tanto havia sonhado para o seu filho. A formatura do Menrez estava programada para o dia 28 de julho e a família já tinha combinado com ele de que assim que ele terminasse a faculdade e pegasse o seu diploma, ele logo engataria em um mestrado. Menrez sabia que o tempo estava acabando e que logo os seus pais iriam descobrir que ele não havia estudado coisa nenhuma e que, na verdade, ele passava os seus dias na praça de alimentação do shopping jogando o seu jogo online. Com seu segredo prestes a ser revelado, Menrez, que já havia planejado tudo que iria fazer durante 3 anos,
decidiu que aquele era o momento de agir. No dia 27 de julho, um dia antes da sua formatura, por volta da 1h da manhã, o Menrez vai até o seu computador e escreve no chat para os seus amigos online que havia acabado de massacrar toda a sua família. Os amigos de Menrez acharam que era uma piada ou que era uma brincadeira de mau gosto que ele estava fazendo, mas para provar que estava falando a verdade, o Menrez começou a enviar no chat online do jogo as fotos do corpo dos membros da sua família, provando que o que estava falando era verdade. Ele também enviou uma foto segurando uma faca suja de sangue, dizendo que aquela teria sido a arma do crime. As pessoas começaram a perguntar para ele por que ele tinha feito aquilo e, como justificativa, o Menrez disse que assassinou toda a sua família para que eles não sentissem vergonha de ter um filho como ele. Disse também que o que estava feito e o que tinha sido planejado tinha sido executado. As pessoas que estavam no chat ficaram horrorizadas com tudo que estava vendo, então resolveram fazer um novo grupo sem o Menrez para conseguir detectar o endereço do IP do computador do menino e avisar as autoridades o que estava acontecendo. Eles conseguiram descobrir o endereço que o Menrez morava, então enviaram para a polícia dizendo tudo o que estava acontecendo. Então, no dia 28 de julho de 2019, às 3h da tarde, a polícia bateu a porta da casa do Menrez. O Menrez ainda estava no local e também ainda estava online no seu jogo, e assim que percebeu que era a polícia, ele escreveu no seu chat dizendo que a polícia estava no local e se despedindo dos seus amigos online. Os policiais encontraram os corpos no 2º andar da casa e o Menrez foi levado para a delegacia sob acusação de 4 homicídios em 1º grau. De acordo com as investigações, no dia 27 de julho, o pai e a irmã do Menrez saíram de manhã bem cedo para trabalhar e ficou em casa apenas a sua mãe e a sua avó. Por volta das 15h da tarde, o Menrez assassinou a mãe e a avó, depois foi jogar videogame, cochilou um pouco enquanto esperava o seu pai e a sua irmã chegarem em casa. E mais ou menos às 23h do mesmo dia, ele mata a irmã e 1h depois ele mata o pai. O Menrez usou um pé de cabra para atingir a cabeça dos membros da sua família e assim que eles caíram no chão, ele cortou a sua garganta imediatamente, não dando nenhuma chance de defesa. Em setembro de 2020, aos 24 anos, Menrez Zaman se declarou culpado e ainda pediu desculpas aos parentes e aos amigos, sendo condenado à prisão perpétua, tendo a possibilidade de conseguir liberdade condicional quando tiver cumprido 40 anos de prisão. Quando Menrez tiver 64 anos, é que ele poderá solicitar o pedido de liberdade condicional. Esse é um caso muito bizarro e muito chocante. Não dá para entender como uma pessoa tem a coragem de assassinar toda a sua família por causa de um segredo tão fútil como esse. Comenta aqui embaixo para mim que eu quero muito saber a sua opinião sobre esse caso. Não se esquece de curtir o vídeo, comentar para mim e se inscrever no canal, porque é muito importante, tá bom? Vou deixar aqui embaixo uma playlist de casos para você maratonar agora. Um beijo! Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!